Ontem eu parei no capítulo 5, acerca do cristianismo, a história do cristianismo. Hoje eu retomo a leitura no capítulo 6, acerca do cristianismo. O avanço do cristianismo no Império até 100, capítulo 6, com os bispos e os diáconos. A igreja existe em dois níveis. Um deles é o organismo eterno, invisível e bíblico, que é consolidado em um corpo pelo Espírito Santo. O outro nível é o da organização institucional, temporal, histórica, visível humana. O primeiro é o fim, o segundo o meio. O desenvolvimento da igreja como organização foi feito pelos apóstolos sob a direção do Espírito Santo. Todo corpo organizado precisa de uma liderança. E quanto mais cresce, maior é a necessidade de divisão de funções e a especialização da liderança para que ele possa funcionar eficientemente. Uma liturgia para conduzir o culto da igreja de modo ordenado, 1 Coríntios 14:40, é uma consequência lógica do crescimento da igreja como organização. O objetivo final da igreja como organismo que cultua é a conquista da qualidade de vida. Assim, o cristão faz parte de um organismo e de uma organização. O governo da igreja. A origem da administração eclesiástica deve ser creditada a Cristo, porque ele escolheu os 12 apóstolos, que seriam os líderes da igreja nascente. Os apóstolos tomaram a iniciativa da criação de outros cargos na igreja quando dirigidos pelo Espírito Santo. Isso não implica uma hierarquia piramidal, como a desenvolvida pela Igreja Católica Romana, porque os novos oficiais deviam ser escolhidos pelo povo, ordenados pelos apóstolos, e precisavam ter qualificações espirituais próprias que envolviam a subordinação ao Espírito Santo. Assim, havia uma chamada interna pelo Espírito Santo para o ofício, uma chamada externa pelo voto democrático da Igreja e a ordenação ao ofício pelos apóstolos. Não deveria haver uma classe especial de sacerdotes à parte para ministrar um sistema sacerdotal de salvação, porque tanto os oficiais da Igreja como os membros eram sacerdotes com o direito de acesso direto a Deus através de Cristo. Efésios 2:18. Esses oficiais podem ser divididos em duas classes. Os oficiais carismáticos, charisma em grego significa dom, foram escolhidos por Cristo e dotados de dons espirituais próprios. Efésios 4:11 e 12, 1 Coríntios 12:14. Suas funções eram basicamente inspiradoras. Os oficiais administrativos constituíram a segunda classe. Suas funções eram principalmente administrativas, embora após a morte dos apóstolos, os presbíteros tenham assumido muitas responsabilidades espirituais. Esses oficiais eram escolhidos pela congregação depois de orarem pedindo a orientação do Espírito Santo e depois da indicação pelos apóstolos. Letra A, oficiais carismáticos. Esses homens cujas responsabilidades principais eram a preservação da verdade, do Evangelho e sua proclamação inicial, foram selecionados especialmente por Cristo através do Espírito Santo para exercer a liderança da igreja. Paulo dividiu esses ofícios em 4 ou 5 categorias: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e ou mestres. Muitos pensam que pastor e mestre sejam designações de um mesmo ofício. Os apóstolos eram homens que tinham sido testemunhas da vida, a morte e principalmente a ressurreição de Cristo, Atos 1:22, 1 Coríntios 1:1, 15:8, e que tinham sido chamados pessoalmente por Cristo. Paulo baseou seu apostolado numa chamada direta do Cristo vivo. Esses homens, que foram os primeiros oficiais da igreja primitiva, combinaram em seu ministério todas as funções posteriormente exercidas por vários oficiais quando os apóstolos se tornaram incapazes de cuidar das necessidades da igreja primitiva em rápida expansão. Pedro é a figura principal entre os apóstolos nos 12 primeiros capítulos da narrativa da história da igreja primitiva feita por Lucas. Pedro não só fez a primeira proclamação oficial aos judeus em Jerusalém no dia de Pentecoste, como também foi o primeiro a apresentar o evangelho aos gentios como uma pregação na casa de Cornélio. Apesar desta liderança, não se observa os relatos de suas atividades no Novo Testamento. Nenhum traço de conceito hierárquico ou autoritário que apareceria na Igreja Católica Romana medieval. Uma tradição que vem desde a Igreja Primitiva aponta Roma como lugar da morte de Pedro. Outra interessante tradição relata a fuga de Pedro da prisão em Roma e sua saída da cidade. Encontrando-se com Cristo, Pedro
encontrando-se com Cristo. Pedro lhe pergunta para onde ele estava indo. Cristo responde que está indo para Roma a fim de ser crucificado novamente. Cheio de remorso, Pedro volta correndo para a cidade onde é crucificado a seu próprio pedido, segundo a tradição, de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu digno de morrer do mesmo modo que morrera o seu Senhor. Tiago, o filho de Zebedeu, estava presente na transfiguração e no Getsêmani. Foi o primeiro dos 12 a ser martirizado, tendo sido decapitado por Herodes Agripa I em 44. Os espanhóis o consideram seu padroeiro. Tiago, o irmão de Cristo, Gálatas 1,19, vinha logo depois de Pedro na liderança da igreja de Jerusalém. Sua proeminência na igreja é evidente por sua posição de liderança no concílio de Jerusalém. Embora mais próximo do legalismo do judaísmo do que a maioria dos líderes da igreja primitiva de Jerusalém, ele exerceu um papel de mediador entre os cristãos judeus e gentios no concílio. Ele almejava tanto a santidade e uma vida fiel de oração que, segundo a tradição, seus joelhos ficaram calejados como os de um camelo de tanto se ajoelhar. Em seu martírio foi morto a pauladas depois de ser jogado do pináculo do templo. Enquanto isso, ele proferia palavras de perdão semelhantes às usadas por Estevão. Tiago não foi um dos 12. João é mencionado junto com Pedro como um líder da igreja primitiva. A tradição relaciona suas últimas atividades com a cidade de Éfeso. Ele foi banido por Domiciano para a ilha de Patmos, uma sólida e árida ilha pedregosa, diante da costa ocidental da Ásia Menor. Aí escreveu o livro de Apocalipse. Após a morte de Domiciano, recebeu permissão para voltar a Éfeso, onde morou pastoreando as igrejas da Ásia até morrer em avançada idade. Seu evangelho, suas 3 epístolas e o Apocalipse são uma parte valiosa da herança literária da igreja do Novo Testamento. André, irmão de Pedro, pregou em regiões do Oriente Próximo e Sítia. Segundo tradição posterior, foi crucificado numa cruz em forma de X que passou a receber o seu nome. Pouco se sabe da vida de Felipe, exceto que muito possivelmente morreu de morte natural em Hierápolis, após a destruição de Jerusalém. Nada se sabe das últimas atividades e da morte de Tiago, o menor filho de Alfeu. A tradição sobre Judas Tadeu fala de suas atividades na Pérsia, onde teria sido martirizado. Matias, que substituiu Judas, pregou na Etiópia e aí foi martirizado, de acordo com sua narrativa. Simão, o Zelote, também foi martirizado por crucificação. A tradição não era acerca da forma do martírio de Bartolomeu, mas seu nome é associado por uma tradição à proclamação do evangelho na Índia. Mateus talvez tenha trabalhado na Etiópia também. O nome do mais cético dos discípulos, Tomé, é ligado ao trabalho em Parto, mas a maioria dos relatos o associam à costa sudoeste de Malabar, na Índia. O silêncio do Novo Testamento e mesmo da tradição sobre estes homens marca um notável contraste com a tendência medieval de glorificar a morte dos homens e mulheres mais notáveis da igreja. Os profetas pareciam estar entre os líderes mais influentes da igreja do Novo Testamento. Eles exerciam a função de proclamar e pregar o evangelho. Atos 13, 1, 15 e 32, bem como de antecipar ou predizer o futuro. A Ágabo atribui-se ter predito com sucesso a chegada iminente de um período de fome e a prisão de Paulo pelos judeus. Atos 11, 28, 21, 10 ao 14. Evidentemente, a igreja primitiva teve de enfrentar muitos que pretendiam falsamente se passar por profetas, já que o Didaquê dá uma instrução precisa sobre como distinguir o falso profeta de um genuíno. 10, 7, 11, 7, 12. Filipe exerceu o dom do evangelismo. Atos 21, 8. Mas pouco se sabe de seu trabalho e suas funções específicas. Talvez tenha se dedicado ao trabalho do missionário itinerante, cuja principal tarefa era proclamar o evangelho em áreas novas ainda não atingidas. Há ainda a questão de saber se os ofícios distintos de pastor e mestre eram exercidos por 2 pessoas diferentes ou se eram apenas designações para 2 funções exercidas por um só homem especialmente designado por Deus. O Novo Testamento é menos obscuro sobre a prova de um mestre genuíno. Ninguém que negasse a vinda pessoal de Cristo ao mundo como homem em carne humana poderia ser um mestre autêntico, segundo João 1:11. O caráter de um verdadeiro mestre é descrito no Didaquê 11:1-2. B. Oficiais administrativos.
Todos os oficiais de que tratamos eram especialmente indicados como para seus cargos por Deus e não pelos homens. Havia outra classe de oficiais que eram democraticamente escolhidos com o consenso de toda a igreja. Sua tarefa para executar as funções administrativas dentro da igreja local. Os apóstolos especificam suas atribuições e os empossavam nos cargos depois de terem sido selecionados pela congregação. Diferentemente dos apóstolos e dos outros líderes carismáticos, esses homens e, em alguns casos, mulheres, operavam e exerciam sua atividade na igreja ou congregação local e não na igreja de Cristo como um todo. Esses oficiais surgiram com a divisão de funções e a especialização necessárias para ajudar a sobrecarregar os apóstolos diante dos problemas de uma igreja em crescimento. Talvez o exemplo da sinagoga, com seus anciãos que presidiam os negócios locais, tenham sido um fator na criação desses ofícios. O ofício do ancião ou presbítero era o mais elevado na congregação local. Aqueles que defendem a existência de uma organização tríplice na igreja entendem que os termos ancião, presbíteros, bispo, episcopos não são sinônimos, mas representam os ofícios separados de bispo e presbítero. O Novo Testamento é claro ao relacionar esses dois termos a um mesmo ofício, Atos 20, 17 e 28, Filipenses 1, Tito 1, 5, 7. O fortalecimento do ofício do bispo monárquico só aconteceu depois do fim da era apostólica no século II. As qualificações de um presbítero são detalhadamente esboçadas pelo menos 2 vezes no Novo Testamento, 1 Timóteo 3, 1, 7 e Tito 1, 5, 9. Os presbíteros deviam ser homens de boa reputação entre os membros da igreja e os de fora. A direção do culto público parece ter sido uma de suas principais funções, 1 Timóteo 5, 17, Tito 1, 9. Bem como a responsabilidade da boa administração e disciplina da igreja. Os diáconos estavam subordinados aos presbíteros, mas aqueles que exerciam tal função precisavam das mesmas qualidades exigidas dos presbíteros. Atos 6:3 e 1 Timóteo 3:8-13. A prática de eleição democrática era também uma recomendação dos apóstolos em Jerusalém. Atos 6:3-5. A administração da caridade pela igreja era a principal tarefa dos diáconos. Mais tarde, eles passaram a ajudar os presbíteros na distribuição dos elementos da ceia à congregação. Estevão e Felipe são os mais destacados em Atos 6:8. As mulheres parecem ter sido admitidas a esse ofício nos tempos apostólicos, pois Paulo menciona a diaconisa Febe com aprovação. Romanos 16:1. As filhas do evangelista Felipe também exercem funções proféticas. Atos 21:9. Mas Paulo foi claro em sua afirmativa de que as mulheres não deveriam ensinar na igreja, 1 Coríntios 14:34, 1 Timóteo 2:12. O surgimento de um conjunto de oficiais para a congregação e a definição de suas qualificações e tarefas foram completados no final do primeiro século, com a salvação pela fé em Cristo como seu evangelho, um corpo de literatura cada vez maior produzido pelos apóstolos e uma forma de organização para satisfazer suas necessidades. O cristianismo cresceu rapidamente ao final do primeiro século e no começo do segundo. 2. O culto da igreja primitiva. A questão de uma forma organizada de culto parece ter sido uma preocupação desde o tempo dos apóstolos. Paulo exortara a igreja de Corinto a conduzir sua adoração de uma forma decente e ordeira. 1 Coríntios 14:40. Cristo afirmou a essência do verdadeiro culto quando disse que, como Deus era espírito, o verdadeiro culto estava no domínio do espírito. João 4:24. Realmente o culto é o limite máximo do espírito humano através dos exercícios religiosos que levam a alma à presença de Deus. Os cristãos primitivos não concebiam a igreja como lugar de culto como se faz hoje. A igreja significava um corpo de pessoas numa relação pessoal com Cristo. Esse grupo se reunia em casas, Atos 12:12, Romanos 16, 5:23, Colossenses 4:15 e Filemão 1:4. No templo, Atos 5:12. Nos auditórios públicos de escolas, Atos 19:9, e nas sinagogas enquanto lhes permitiam fazer isso, Atos 14:1-3, 17:1 e 18:4. O lugar não era tão importante como o modo de se encontrarem para ter comunhão uns com os outros e cultuar a Deus. No primeiro século, 2 cultos eram realizados no primeiro dia da semana, adotado como dia do culto por ter sido o dia em que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Atos 27, 1 Coríntios 16:2 e Apocalipse 1:10. O culto da manhã foi provavelmente
da manhã muito provavelmente incluía a leitura da Bíblia, Colossenses 3,16, a exortação pelo presbítero principal, orações e cânticos, Efésios 5,19, o banquete do amor, 1 Coríntios 11, 20 e 22, ou ágape precedia a ceia no culto da noite. Ao final do primeiro século, o banquete do amor tinha praticamente desaparecido, sendo a ceia celebrada no culto da manhã. Plínio descreveu os cristãos para Trajano como aqueles que se encontravam ao romper do dia, cantavam hinos e prometiam viver corretamente. Informações sobre a ordem de culto em meados do segundo século são mais amplas e podem ser encontradas na primeira apologia de Justino Marte e no Didaquê. O culto que acontecia no dia do sol começava com a leitura das memórias dos apóstolos ou dos escritos dos profetas, até quando o tempo permitisse. Uma exortação ou homília baseada na leitura era então feita pelo que presidia a reunião. A congregação ficava de pé para a oração. A celebração da ceia do Senhor seguia o beijo da paz. Os elementos do pão e da água e do vinho eram dedicados por ação de graças à oração, às quais o povo respondia com amém. Os diáconos distribuíam então os elementos para as casas daqueles que não podiam estar presentes à reunião. Por fim, tirava-se uma coleta para ajudar as viúvas e os órfãos e os doentes, os prisioneiros e os estrangeiros. A reunião, então, se encerrava e todos voltavam para suas casas. A ceia do Senhor e o batismo eram os dois sacramentos da igreja primitiva, usados por terem sido instituídos por Cristo. A imersão parece ter sido amplamente praticada no primeiro século, mas de acordo com o Didaquê, o batismo podia ser ministrado com a água na cabeça do batizando, se não houvesse nenhum rio ou uma grande quantidade de água à disposição. Somente os batizados participavam da ceia. 3. A vida da igreja. A igreja primitiva não tinha uma organização de assistência para ajudar os pobres e doentes. Cada igreja tomava sobre si essa responsabilidade. O dinheiro coletado daqueles que podiam dar na oferta que seguia a celebração da ceia era distribuído para atender essas necessidades. Paulo também mencionou a prática da coleta de doações dos crentes todos os domingos. 1 Coríntios 16, 1-2. Os diáconos deveriam então usá-las para cuidar daqueles que passavam por necessidades. As mulheres das igrejas também ajudavam essa obra de caridade, fazendo roupas para os necessitados. Atos 9:36. A igreja não atacou a instituição da escravidão diretamente. Possuir escravos também não era proibido aos cristãos. Entretanto, o cristianismo minou aos poucos a instituição da escravidão ao recordar o Senhor e o escravo cristãos que eles eram irmãos em Cristo. A diplomática carta de Paulo a Filemão, o líder da igreja em Colossos, dá a impressão de que Filemão, como um cristão sincero, não poderia deixar de outorgar a Onésimo a sua liberdade. A igreja primitiva insistia na separação das práticas pagãs da sociedade romana, mas não insistia na separação dos vizinhos pagãos em relações sexuais que não fossem prejudiciais. Realmente, Paulo permitiu, por inferência, o convívio social que não comprometesse ou sacrificasse os princípios cristãos. 1 Coríntios 5, 10, 20 ao 33. Ele mesmo exortou, porém, a separação total de qualquer prática que pudesse estar relacionada à idolatria ou à imoralidade pagã. O cristão devia seguir os princípios de não fazer nada que prejudicasse o corpo do qual Cristo era o Senhor. Não fazer nada que impedisse as pessoas de se aproximarem de Cristo ou desviasse outros cristãos mais fracos. 1 Coríntios 8, 13, 10, 24. E evitar tudo que não glorificasse a Deus. 1 Coríntios 6, 20 e 10, 31. Estes princípios proibiam a frequência a teatros, estádios, jogos ou templos pagãos. Apesar dessa atitude de separação moral e espiritual, os cristãos estavam prontos para cumprir suas obrigações cívicas de obediência e de respeito às autoridades constituídas, pagamento de taxas e de oração pelas autoridades, como o próprio Paulo exortou, Romanos 13:7, 1 Timóteo 2:1-2. Eles eram excelentes cidadãos desde que não lhes pedissem para violar os preceitos de Deus, a maior autoridade a quem deviam obediência absoluta. A igreja primitiva incluía os pobres e a classe média baixa e um número menor de ricos e nobres. Ela era mais forte nas cidades e se estendia da Espanha à Índia. A pureza de vida, o amor e a coragem da igreja primitiva em permanecer fiel e morrer
se necessário para defender seus princípios, exerceram um impacto tão grande sobre a sociedade pagã da Roma Imperial que se passaram apenas 3 séculos depois da morte de Cristo, até que Constantino reconheceu a importância do cristianismo para o Estado, chegando ele mesmo a convocar e presidir o Concílio de Nicéia. Então esse aqui foi o capítulo 6 da história do cristianismo.